prosseguir, né, em direção a essa meta. Mas então eu quero orar com você e conversar sobre o tema de hoje. Sejam bem-vindos, né, vocês que nos visitam. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que vocês realmente sejam tocados pelo poder de Deus. E eu quero orar por sua vida agora. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, quero nessa hora, Deus, colocar a vida dos meus irmãos, de todos que estão presentes aqui, Deus, em Tuas mãos, e pedir que o Senhor ligue o pensamento deles ao Teu pensamento. Acalme o coração, Deus, não permita que nada tire a atenção. Nós repreendemos toda distração agora no nome de Jesus. Todo espírito contrário, Deus, bata em retirada do nosso meio, no nome e no poder de Jesus. Ó Deus, e que o coração seja uma terra fértil para toda palavra do Senhor, Deus, que será ministrada nessa hora. Então os abençoe, os guarde e fale ao coração do teu povo, no nome de Jesus. Amém? Então eu quero conversar com vocês sobre o tema como vencer a força do pecado. Eu quero pedir para você assim anotar, porque tem alguns versículos bíblicos que eu vou ler aqui e não vai dar tempo da gente abrir, né, cada um abrir na sua versão, então eu vou pedir para você anotar as referências bíblicas para que você possa consultar em tempo oportuno e que preste muita atenção nessa reflexão de hoje. Nós estamos ainda utilizando como base, não é isso? Uma série de mensagens do livro Kryptonita. Ainda estou extraindo algumas coisas de lá e hoje não vai ser diferente. Kryptonita, nós já falamos bastante sobre isso aqui, é aquilo que rouba a força, não é isso? Do Superman e o deixa bem fraquinho. Então, nós vamos falar hoje sobre como vencer a força do pecado. Como vencer? Seria bom demais, não é verdade? Se nós pudéssemos saber. Então, está sendo bom demais, porque hoje você vai sair daqui sabendo, de fato, como vencer a força do pecado, que talvez esteja sugando todo o poder de Deus na sua vida. E eu quero já dar uma referência bíblica para começar nessa introdução aqui, Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 7, nós temos a seguinte expressão: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui nós estamos vendo um alerta da parte de Deus a Caim. Ele é alertado por Deus, dizendo que o pecado está logo ali à porta, e esse pecado não só está ali à porta, mas esse mesmo pecado que está aqui bem pertinho à porta, ele deseja o quê? Conquistá-lo. Esse pecado que está à porta, ameaçando a vida de Caim, ele deseja conquistar a vida de Caim, mas o alerta vai além disso. Além de dizer que o pecado está à porta e deseja dominá-lo, o alerta ainda continua dizendo no finalzinho do verso que você, Caim, precisa dominá-lo. Mas você precisa dominá-lo. Ao invés de você ser dominado por esse pecado que está à porta, você que deve dominá-lo, porque ele quer fazer de você um escravo. Esse pecado que está à porta, ele quer fazer de você uma marionete nas mãos dele. E haja visto que o pecado, ele é sedutor, ele é poderoso e é enganador. Até porque ele é proposto pelo pai da mentira. Se existe um pai da mentira, pensemos juntos aqui, não é isso? Deve ser um pai
dedicado a isto. Se a mentira tem pai, é porque esse pai deve ser bem dedicado em fazer com que essa mentira pareça mesmo uma verdade. E que pareça tão sedutora a ponto de pessoas desejarem o pecado. Hebreus capítulo 12, no versículo 1 diz: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. E o autor da carta aos Hebreus continua dizendo, no versículo 1 do capítulo 12: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. O autor aqui, então, aos Hebreus, ele está afirmando que existe uma corrida marcada para nós. Foi proposta uma carreira, uma corrida, a qual nós precisamos correr sem desanimar. E para que isso aconteça, nós precisamos deixar para trás tudo que nos atrapalha, incluindo o pecado que tenazmente nos assedia. Em algumas versões está escrito assim. Precisamos deixar para trás tudo que nos atrapalha a correr esta carreira que nos foi proposta, incluindo o pecado que tenazmente, firmemente se agarra a nós, grudento, que fica o tempo todo nos assediando. Precisamos deixar para trás, para que a gente consiga olhar para o alvo e completar a nossa carreira. Então, como vencer a força do pecado? O tema diz que existe como vencer, e o tema ainda diz que o pecado tem uma força. E Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dela, ou seja, dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Romanos capítulo 6, versículo 16. Então, o autor da carta aos Romanos diz que uma vez que alguém se entrega para ser escravo de uma pessoa, de fato, a pessoa se torna escravo dela. E aí ele faz essa mesma comparação, trazendo para a vida espiritual. Se você se entrega, escolhe obedecer o pecado, você vai se tornar escravo dele. Então você tem a opção de escolher ser escravo do pecado ou um servo, um escravo de Deus. Você escolhe, você decide. E a pergunta que fica aqui para a gente é: por que muitos cristãos não têm sucesso em dominar o pecado? Fica uma pergunta assim para a gente refletir aqui rapidamente: por que será que tantos cristãos não têm sucesso em vencer o pecado, em dominar o pecado? Porque esse foi o alerta do primeiro verso que nós lemos. O mesmo versículo que está orientando, alertando Caim, em Gênesis capítulo 4, dizendo: olha, ele está à porta, porque ele deseja te conquistar. Esse mesmo alerta serve para todos nós, que cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. O mesmo pecado está tenazmente nos assediando diariamente, está firmemente agarrado em nós, tentando nos dominar, nos conquistar, mas nós precisamos dominá-lo. Nós é que precisamos abandoná-lo, dizer não para ele, para que a gente consiga continuar na carreira que nos foi proposta.
Mas por que tantos cristãos não conseguem? Já pararam para pensar? Por quê? Quando eu faço essa pergunta, por que tantos cristãos não têm sucesso em vencer o pecado, em dominar o pecado? Eu estou fazendo essa pergunta porque quem não é cristão, né, não adianta nem falar sobre pecado, erro, porque para eles não existe vontade de Deus, né, não existe erro no que eles fazem. Então, por que tantos cristãos não conseguem vencer? E aí, na primeira carta aos Coríntios, nós temos aqui a resposta ao tema que nós estamos abordando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 56, o apóstolo Paulo, ele diz que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então, pastor, chegamos aqui a uma definição, a uma conclusão bíblica que, de fato, o pecado tem força e a força do pecado é a lei. Mas é a lei de Moisés? É a lei do Antigo Testamento? Não, não é essa lei que o apóstolo está dizendo. Não é essa lei. Eu anotei 3 frases, né, pensando aqui em ilustrar alguns pensamentos de pessoas que estão debaixo da lei que o apóstolo Paulo menciona aqui. A primeira frase, tem tantas outras, né, mas separei aqui 3. Eu não devo assistir a esse filme porque nele contém nudez e palavrão. Aí você vai dizer, ô pastor, o senhor está querendo ensinar o contrário disso, desse pensamento? Eu vou repetir, porque passa despercebido, e esse é o pensamento de muitos cristãos que estão debaixo da lei. Eu não devo assistir este filme, porque nele contém nudez e palavrão. Um outro pensamento, eu tenho que dizimar. Outro pensamento, eu não posso olhar para aquela mulher do outro lado da rua porque ela está usando uma roupa indecente. Ah, pastor, então você está dizendo então, que eu posso olhar? Não, de jeito nenhum. Eu quero que você analise comigo essa frase. Essas 3 frases que eu separei aqui, elas ilustram o pensamento de pessoas que estão encarando a vontade de Deus como lei arbitrária. Está definindo o pensamento de pessoas que estão olhando para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus, como algo que os reprime. Como algo que ele diz assim, não, eu não posso, porque a lei de Deus diz que eu não posso fazer. E é só por isso que eu não faço. Porque no fundo eu estou doido para fazer. Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? É como se esta pessoa que eu estou ilustrando com essas frases estivesse dizendo exatamente isso. No fundo, eu queria fazer, mas eu não posso fazer porque é ordem de Deus para não fazer. Pastor, mas está errado isso? Sim, está errado. Está errado porque esta pessoa que pensa desse jeito está sendo reprimida pela vontade de Deus. E toda pessoa reprimida, no momento que ela tiver oportunidade, ela vai fazer quando estiver sozinha, sem ninguém olhando. Toda pessoa que é reprimida pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, mandamento do Senhor, ela não tem prazer na lei de Deus, ela faz porque é taxativo, porque não pode. Por que não pode? Porque Deus não quer. Não é assim que às vezes tem aquele papo em casa com as crianças? Pai, eu quero, não pode. Por que não pode? Porque eu não quero, porque eu sou pai. Mas por que, pai? Mas por que não? Por que não? É porque não.
Na primeira oportunidade que você sair de perto do seu filho, ele vai lá e vai enfiar o dedo na tomada mesmo. Porque ele só recebeu que não pode enfiar o dedo lá porque você disse para ele que não pode. Ele está reprimido. Ele não teve prazer no seu mandamento. Ele não teve prazer na sua ordem. Ele não teve prazer, ele não entendeu que a sua vontade é zelosa. Ele não entendeu que a sua orientação é para guardar a integridade dele. E aí ele vai lá e enfia o dedo na tomada mesmo. E volta chorando, papai. Então, queridos, a força do pecado é a lei. E por quê? Foi essa pergunta que eu fiz a vocês agora há pouco. Por quê? Muitos cristãos não conseguem ter sucesso contra o pecado. Por quê? Porque olham para a palavra de Deus como lei. Olham para a vontade de Deus como lei, como regra. Eu gosto muito de comparar o semáforo. Está lá o sinal vermelho e você para no sinal vermelho, porque está vindo um monte de carro. Mas na primeira oportunidade, porque é lei, que não vem carro nenhum, você olha para um lado, olha para o outro e mete o pé e fura o sinal vermelho. Estão entendendo aqui? Eu só paro ali porque, e olhe lá, nem para. Então, por que cristãos não conseguem ter sucesso em dominar o pecado? Porque esse foi o alerta de Deus, e que serve para nós na vida de Caim. Porque estão vivendo debaixo da lei. E esta lei é justamente o que dá força ao pecado. Logo, você está vivendo debaixo da força do pecado. Você mesmo está alimentando a força do pecado. Hoje eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque Deus não deixa. Eu queria tanto pegar ali naquele negócio ali, mas não vou. Não. Por que não? Porque Deus não deixa. Que raiva. Que raiva de Deus porque Ele não deixa. A qualquer momento vai fazer. Porque ainda não aprendeu a dizer como o salmista disse no Salmo 40, versículo 8. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Essa é a expressão do salmista. Eu tenho prazer na sua lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E essa vontade eu guardo no meu coração para não pecar contra Deus. Então, na verdade, queridos, o pecado tem força, e a força do pecado é a lei. E a lei que o apóstolo está dizendo é a lei da qual nós consideramos uma vida reprimida por nos tornarmos cristãos. Não é bem verdade que algumas pessoas, colegas nossos, quando nós vamos dizer para eles, você precisa de Jesus, você precisa realmente ter uma vida transformada por Deus, você precisa abrir o teu coração e recebê-lo como Salvador, eles dizem logo, eu não quero virar um careta, eu não quero ficar andando de calça comprida e chinelo de dedo, eu não quero deixar de curtir, de sair, de aproveitar a vida. Por quê? Na cabeça deles, a vontade de Deus é uma lei, e eu não quero viver uma vida reprimida. Esse é o pensamento que dá força ao pecado, e é esse pensamento que muitos cristãos estão vivendo, porque dizem eu não faço, ou dizem eu faço, porque Deus manda fazer, conforme o exemplo que eu dei agora do dízimo. Tem gente que dizima, porque olha, está lá, senão eu vou abrir brecha para o devorador chegar na minha mesa. Está fazendo porque está lá, porque o Senhor ensinou que temos que fazer isso, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas Deus conhece o coração, e Ele diz assim, o Senhor ama aquele que dá o quê? Com alegria, voluntariamente. Então, tanto fazer
ou não fazer, porque é uma obrigação, é uma lei, você está fortalecendo o pecado. E é por isso que cristãos ainda estão fracotes, não conseguem dominar o pecado. Por quê? Não tem prazer na lei do Senhor. E aí eu quero mostrar na Bíblia para vocês um profeta que viveu essa experiência e que talvez se encaixe com a sua vida. Profeta chamado Balaão. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 22. Enquanto você abre a sua Bíblia em Números 22, eu vou recapitular com vocês 2 lições que nós já aprendemos até aqui. E aí você guarde no teu coração, porque já responde o tema da mensagem. O tema é o quê? Como vencer a força do pecado. Primeira lição, o pecado tem força e a força é a lei. Então, quando pensamos na vontade de Deus como uma obrigação, nos sentimos reprimidos e damos força ao pecado, porque encaramos a vontade de Deus, que é perfeita, é boa, é agradável, como lei, e nos reprime. A primeira lição, então, é que sim, o pecado tem força e a sua força está na lei. A segunda lição é que vencemos e dominamos esta força do pecado quando passamos a ter prazer na vontade de Deus. Como vencer, pastor? Como vencer, então, esta força do pecado? Como eu posso vencer o pecado e dominá-lo? Conforme foi a orientação de Deus para a vida de Caim, e é a orientação para a sua vida, para a minha vida hoje. Simplesmente obedeça à vontade de Deus, mas não só obedeça, tenha prazer nisso. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus, porque se você fizer de cara emburrada, se você fizer de cara amarrada, Deus sabe disso, e sabe que você está indo por um caminho estreito, complicado. Você estará indo para o mesmo caminho que Balaão. Você vai ver a história dele aqui agora comigo. Ele percorreu. Então, na verdade, para que você possa ter uma vida cristã de sucesso, dominando tudo aquilo que te aflige, o pecado que tenazmente te assedia, vencendo o pecado que firmemente, todos os dias, fica tentando te agarrar, grudento, você precisa ter prazer em fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Enquanto você não aprender a ter prazer na vontade de Deus, você vai contrariar a vontade dEle. Você vai fazer a sua vontade. Você vai ter uma vida reprimida. Eu não bebo, por que eu não bebo? Porque não pode. Eu não fumo, por quê? Porque não pode. Eu não transo antes do casamento, por quê? Porque Deus não deixa. Eu não posso me masturbar, por quê? Porque é pecado, porque Deus não deixa. Mas eu estava doido para fazer isso. Enquanto você não tiver prazer na vontade de Deus, você vai ter uma vida reprimida, vai ser um cristão carrancudo, de cara que parece que chupou limão. E aí quem vai ver Jesus na sua vida? Que prazer é esse de servir a Deus, se a sua vida é uma vida assim? Quase que entra em depressão quando fala, eu sou cristão. De tão ruim que é servir a Deus. Bom, esses são os duas lições que eu queria destacar para vocês. Nós temos mais 2 que nós vamos ver aqui na história de Balaão, em Números capítulo 22. Números capítulo 22 conta a história de um profeta chamado Balaão. Balaão sabia da vontade de Deus. Balaão tinha experiência com Deus. Balaão sabia, tinha intimidade. Balaão conhecia a voz de Deus. Ele não era um profeta do qual não conhecia, não tinha relacionamento com Deus, não. Ele tinha, ele sabia qual era a vontade de Deus, ele orava, ele sabia de tudo. Mas lá em Moabe tinha um rei chamado Balaque.
E aí, nesse período, o povo de Israel estava que estava. Eles estavam avançando, conquistando tudo. Estava derrubando tudo mesmo, assim, pelo poder de Deus. Estava conquistando e avançando, e, enfim. Balaque ficou preocupado. Balaque olhou para aquela multidão de gente, aquele povaréu todo de Israel, falou assim: já era, lascou tudo, eles vão invadir aqui, vão dominar tudo, porque o povo dele é maior do que o meu, e eles vão chegar aqui e vai dominar todo o pedaço. Então Balaque pensou assim: existe uma alternativa. E a alternativa qual é? Fiquei sabendo que existe um profeta, e que se esse profeta amaldiçoasse alguém, esse alguém ou o povo seria amaldiçoado. E se abençoasse esse povo ou esse alguém, também seria abençoado. Balaque então mandou os seus homens, né, de guerra para ir até o Balaão. E aí nós vamos ver aqui, ó, ele fez uma proposta assim irrecusável, até porque era um rei, não é isso? Não era qualquer pessoa. No versículo 6, vamos ler? Vamos lá, deixa eu ler aqui a partir do 5. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Esse foi o recado, então, de Balaque para o profeta. E aí, quando ele recebeu esses mensageiros do rei, ele faz uma coisa que é interessante, e que nós já vamos caminhar assim para a segunda lição. No versículo 8, vamos ver a resposta que o profeta dá. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Sabe o que é interessante? No versículo 9, deixa eu ver se é o 9. Isso. No versículo 9, nós vamos ver que Deus, acho que a bateria está acabando aqui, está chiando aqui. Se puder, está onde o outro? No versículo 9, vamos ver a resposta de Deus aí. Versículo 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? E aí Balaão foi e respondeu, não é isso? São filhos de fulano e tudo mais. Beleza, presta atenção aqui numa coisa importante. O rei Balaque manda um recado para o profeta de Deus. O profeta de Deus já sabia quem era Deus e sabia que aquele povo era o povo de Deus, e que o rei estava pedindo para ele era no mínimo um absurdo. O que o rei estava pedindo ao profeta era no mínimo um absurdo. Preste atenção nisso, porque daqui a gente vai tirar a terceira lição de hoje para a sua vida. Mas a resposta do profeta foi qual? Passem aqui à noite. O pedido do rei era: amaldiçoa o povo de Deus, para que eu vença. Amaldiçoa o povo de Deus. É no mínimo um absurdo um profeta fazer isso. Mas Balaão diz assim: passem a noite aqui, durmam aqui, porque eu vou perguntar para Deus. Eu vou perguntar para ele e vou ver o que ele me responde.
Quando nós lemos assim, de maneira repentina, sem analisar os detalhes desse texto, nos parece que o profeta está sendo um homem assim, ungidão de Deus. A princípio, quando nós lemos esse texto, nós paramos para olhar e dizemos, que homem de Deus? Antes de dar qualquer resposta, ele foi fazer o quê? Orar, falar com Deus. Não é isso? Ué, e aí? Vamos amaldiçoar o povo lá para eu vencer? Espera aí, eu não posso te dar essa resposta agora não, deixa eu consultar a Deus. Eu sou bobo, vou falar com Deus. E aí foi lá. A gente olha assim rapidinho e parece que ele foi assim, né? Um espiritual ao extremo. Mas, queridos, sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? Logo de cara, Deus já vem ao encontro dele. Deus nem esperou ele orar, não. O versículo 9 diz que Deus veio ao encontro dele e perguntou assim: ei, cara, você é doido? Você está convivendo com esses... Quem são esses camaradas aí que estão dormindo aí, bicho? Quem são esses caras? Aí ele foi tentar se explicar, né, e tudo mais, não sei o quê. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, acorda para a vida, cara. É no mínimo um absurdo você querer falar comigo. Olha o que eles estão querendo. Olha a proposta deles para você. Olha aqui o que está escrito, sabe onde? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Se você abrir rápido, aí abre para me acompanhar. Ou então anote. Olha o que está escrito aqui. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Essa situação de Balaão é parecida com a situação de muitos cristãos. Sabe qual é a terceira lição que nós aprendemos aqui? Tem coisa que é incabível. Você não precisa nem perder tempo para ir orar, não, porque Deus já disse. Ele já disse no mandamento dele, na palavra dele, que não é para fazer. Ele disse que não é para tocar. Ele disse que não é para olhar. E ele disse o que é para fazer. Balaão, iludido, achando mesmo que estava fazendo algo muito certo e espiritual, ele foi fazer uma pergunta idiota para Deus. Porque a resposta de Deus para ele, vamos ver no versículo 12. Olha lá no versículo 12, não feche sua Bíblia não, deixa aberta lá em Números, capítulo 22. Olha a resposta de Deus para ele. Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Deus disse, presta atenção, Balaão já sabia que aquele era o povo de Deus. Ele deu uma de João sem braço, vocês sabem, né? Que é João sem braço, assim, né? O João bobo, né? Deu uma de bobo, assim, né? Chegou para Deus, Deus, eu nem sabia. Fingiu que não sabia de nada. Aí Deus deu, tipo assim, uma segunda chance para ele. Vou considerar que você se esqueceu que esse povo é o meu povo abençoado. Então eu vou te dar uma resposta direta. Não vá com eles. Não vá com os mensageiros do rei para amaldiçoar o meu povo, porque esse é o meu povo e é um povo abençoado. E ponto final. Ponto final. E eu li esse texto aqui da carta aos Coríntios, porque está aqui dois versículos, falando que os avarentos, os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, ladrões,
bêbados, caluniadores, assaltantes não herdarão o reino de Deus. Está dizendo. Aí eu quero fazer assim uma aplicação, que parece que tem pessoas que dão uma de Balaão. E aí alguém chama assim, aí, vamos fazer um assalto ali? Aí a pessoa, peraí, deixa eu perguntar para Deus. Deixa eu perguntar para Deus, né, cara, para ver se Ele libera. Se eu vou com 38, se eu vou com uma pistola, ou se eu vou com canivete, vou perguntar para Deus, né? De repente Ele me dá uma resposta. Tem gente que é convidado para ir para festa mundana, para experimentar de prostituição, de adultério, de pornografia, de qualquer coisa, que Deus já disse que não é para fazer, e aí quer falar assim, que Deus me abençoe. Deus, né, o Senhor está no controle, está no comando. Eu estou indo, mas, né, se for da vontade do Senhor, sei lá, me dá uma dor no joelho, me faça perder o ônibus. Tem gente que quer perguntar para Deus coisas incabíveis, coisas que Deus já disse não. Por que não? Porque o pecado vai levar à morte, gente. É por isso. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida plena. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida de sucesso. Que tenhamos uma vida assim de regozijo. Mas nós às vezes fazemos exatamente isso. Vamos lá, sabe, para testar Deus. Vamos lá para perguntar para Deus, será, né, que o Senhor não mudou de ideia daquilo que está escrito na Bíblia? De repente, né, o Senhor mudou de ideia e vai permitir que, sei lá, eu me torne um bebum, um avarento, né, ame o dinheiro. De repente o Senhor muda de ideia, então eu vou perguntar para Ele. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito sério. Então, a terceira lição que nós aprendemos aqui é que tem coisas pelas quais nós nem precisamos orar, porque já está claro na palavra de Deus. Pastor, então, por que o senhor entrou aqui na história de Balaão? Se a história de Balaão que o senhor quis fazer conexão era uma história de alguém que estava dando força ao pecado, porque estava considerando a vontade de Deus uma lei. Uma lei. Aí agora eu chego no versículo que mostra exatamente isso. Vamos ler no versículo 13. No versículo 13, gente, Balaão vai dar a resposta que ele obteve de Deus aos mensageiros. Olha aí. Olha a resposta. Na manhã seguinte, versículo 13. Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, do rei: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. É brincadeira, gente, isso, só pode. Ele já sabia disso, mas ele veio aqui, entendeu? Consultar a Deus e foi lá dar resposta. Aí você pensa assim, pronto, realmente ele é um homem espiritual. Realmente aqui ele, né, disse assim, puxa, ele foi orar. Diante de uma proposta indecente dessa, ele foi orar. Agora, pastor, ele volta com o resultado da oração e diz, não, porque Deus não permitiu. Aí você diz, eu quero ser um cara desse. Onde que está a dica aqui, que para ele parecia que a vontade de Deus era uma repressão? Onde que está aqui nessa frase que mostra claramente que no fundo, Balaão queria ir com os caras? Quando ele diz assim, o Senhor não permitiu. O Senhor não deixou. Aqui está a dica, aqui está a definição. Eu só não vou porque Deus não deixou. Eu perguntei, eu tentei, mas Ele não deixou, então eu não posso ir com vocês. Não posso ir. Eu estava doidinho para amaldiçoar aquele povo lá, porque eu tenho uma rixazinha, sabe? Eu, na verdade, queria mesmo, sabe, fazia aquilo lá, mas
Deus não deixou, então a definição aqui clara, que Balaão considerou a vontade de Deus uma repressão para a vida dele, uma lei. E o que é que dá força ao pecado? A lei. A lei dá força ao pecado. A força do pecado é a lei. Quando então nós encaramos a vontade de Deus como lei, nós vivemos uma vida debaixo da força do pecado. Eu vou fazer uma ilustração com vocês, para que vocês possam entender ainda mais. Eu acho que já está muito claro isso. Mas é mais ou menos assim: um grupo de amigos, presta atenção nisso, um grupo de amigos vai na casa de, vou ver um nome que não existe aqui, Joana, tem alguma Joana aqui? Não, né? Não? E aí, falam assim com Joana, né, um grupo de amigos chama Joana, vamos sair? Vamos ali para uma festinha e tal, a gente passa na sua casa mais tarde para poder te buscar. Ela disse, beleza, eu vou pedir a papai. Eu vou pedir aos meus pais, vou perguntar se eles permitem que eu vá com vocês. Ah, beleza, show de bola. E aí dá o horário, eles batem no portão, ela vai atender. E aí, tá pronta? Vamos? Ela diz assim, não posso ir. Eu não posso ir. Papai não deixou ir. Eu não posso ir. É como se ela estivesse dizendo o seguinte, eu queria muito ir com vocês nessa festinha, uma festinha estranha, com gente esquisita. E com muita birita. Sabe o que acontece? A vontade dos pais se tornou o quê? Uma obrigação, uma lei, uma regra. Na verdade, os pais disseram assim, filha, nesse horário nós estaremos jantando em família e eu quero muito que você participe. Nós temos assuntos familiares para tratarmos. E a vontade dos pais entrou como uma lei para a vida dela. Aí nessa hora bateu na cabecinha dela o quê? Ah, meus 18 anos. Não vejo a hora de chegar para quebrar a cara, se estabanar todo. Porque encara a vontade dos pais apenas como lei. Então, Balaque fez exatamente isso. Ele falou para aqueles mensageiros assim, eu não posso ir, eu não vou porque Deus não permitiu. Só por isso. Fala para o rei lá, hein? Nós estamos juntos. Tem muita gente fazendo exatamente isso. Vivendo uma vida assim reprimida, dizendo para os colegas, cara, eu não vou fazer porque eu sou evangélico. Como eu já ouvi várias vezes. Eu sou evangélico, eu não minto, nem posso mentir. Por quê? Porque eu sou evangélico. Eu não posso mexer nisso porque eu sou evangélico. Porque, meu irmão, se não tivesse ninguém perto, evangélico, tinha ficado de lado há muito tempo. Então, a terceira lição foi essa, né? Tem coisas que não precisamos perguntar, e aí voltamos para o foco aqui, que Balaão considerou a vontade de Deus como uma lei. E aí você pensa assim, acabou a história de Balaão então? Não. O rei, muito inteligente, sagaz como a serpente, que estuda tudo e todos do seu reino, chamou agora homens do seu grupo, com patentes mais altas, e disse, volte lá, porque essa resposta não me convenceu. Essa resposta não me convenceu. Ele só não veio amaldiçoar o povo
porque Deus não permitiu. Vamos oferecer mais para Ele, para que agora a nossa proposta seja irrecusável. Vamos ler o texto e ver se não foi isso que aconteceu. No versículo 15, Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, o rei, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. O rei, muito esperto, que sonda, que pesquisa, que conhece todo o reinado, percebeu na resposta de Balaão que existia o interesse dele em vir atender o seu pedido, mas só não veio porque Deus o proibiu. Que Deus ruim! E agora ele mandou uma nova comitiva, mandou agora mais ofertas, patentes maiores dos seus homens, para que nada o impedisse. E chegaram então diante dele, com este recado: vou fazer tudo o que você quiser, eu serei generoso, eu vou te dar tudo. Vocês estão fazendo conexão com alguém? Que começa com Sá, termina com Tanás? Vocês fizeram alguma conexão? Ele é sagaz, ele é astuto, ele sonda não só a nossa vida, como a dos nossos pais. Ele está investigando a nossa história e está vendo exatamente qual é a nossa cobiça. Ele está diariamente com o pecado nos assediando, tenazmente, tentando grudar as garras dele em nós e nos escravizar, porque está ali à porta. Porque está à porta, ele está ciente de tudo que está acontecendo, e vai lançando dardos inflamados, e vai lançando até colar, até acertar na veia, até acertar naquilo que você realmente cobiça, como ele fez com Balaão. Ele percebeu que Balaão estava interessado, ele percebeu, por isso ele mandou agora uma proposta irrecusável, por isso ele mandou agora, assim: tudo que você quiser eu darei a você. Venha, amaldiçoe aquele povo, cara, porque você vai ser assim, ó, meu amigão, o meu profeta, o amigo do rei. Você não pode deixar de vir. É exatamente isso que Satanás faz diariamente, porque ele conhece a nossa fraqueza, porque ele sabe de todas as coisas? Não, porque ele estuda a nossa história, porque ele é sagaz, ele é o inimigo da nossa alma, ele é o inimigo de Deus, e quer tragar a nossa vida, quer paralisar a obra de Deus. Então é por isso que ele está à porta, querendo nos dominar, mas o alerta de Deus é o quê? Nós é que precisamos dominar, nós é que precisamos abandonar todas as práticas que nos atrapalham, para corrermos a carreira que nos foi proposta. Então, às vezes parece que algumas pessoas não acreditam que existe um inimigo, que existe alguém chamado diabo, que significa adversário, opositor, e simplesmente quer viver a vida assim, perguntando para Deus o que é incoerente, porque Ele já disse, fazendo igual Balaão. Olha o que acontece com Balaão, logo no versículo seguinte. Nós acabamos de ler qual versículo? O 15 e 16. Vamos ler agora o 18. E nós vamos caminhar para o fim. Balaão, verso 18. Porém respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena,
que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Aí você pensa, pronto, ele se converteu, ele voltou para o prumo, né? Agora ele disse uma coisa certa, correta. Mas para pensar de novo aí. Para ler atentamente o texto na parte que ele diz assim, olha, nada que vá além da ordem do Senhor. Eu não posso ir contrário à ordem, a uma lei, a uma, sei lá, ditadura, há uma imposição que, grande ou pequeno, eu não poderei fazer. Aí, por isso que eu estou dizendo a você assim, então, mas essa frase, pastor, sei lá, se o senhor está forçando a barra aí, está forçando a barra, pastor. Não, vou continuar lendo com você. Vamos ler os versículos seguintes agora. Olha o que diz aqui, no versículo 19, diz o quê? Se ele tivesse entendido, se ele tivesse convertido o coração nessa hora e voltado para o prumo dele, ele não faria o que nós vamos ler agora. Verso 19 diz, agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Ele ficou tão tentado com essa segunda proposta irrecusável, que ele disse assim, rapaz, nem grande nem pequeno eu posso ir contra a vontade de Deus, nem se ele me desse o palácio. Mas mesmo assim eu vou perguntar para Deus para saber, né, o que ele vai me dizer. Ele ficou admirado, ele ficou tentado, ele cobiçou a possibilidade, sim, de Deus dizer, ok, vá com eles. E aí ele atentou tanto Deus, estou usando uma expressão maluca aqui, ele perturbou tanto Deus, não é isso? Deus, lá no começo, ele já sabia que era o povo de Deus. Mesmo assim, deu uma de bobo e foi perguntar. Aí Deus, tá bom, faz de conta que você não sabe. Então deixa eu dizer, não vai com eles, porque esse é o meu povo, é um povo abençoado. Beleza. Aí veio uma proposta assim, sabe, indecorosa, ele falou assim, puxa, vou perguntar para Deus, quem sabe agora, né, com uma proposta tão mais gloriosa, tão mais assim, glamurosa, Deus não mude de ideia. E aí ele foi atentar a Deus de novo, foi perguntar para Deus. E olha aqui o que acontece, gente, um negócio assim, diferente acontece, surpreendente acontece. Qual é o versículo? No 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão, está vendo aí? Ele nem teve tempo de orar, igual da primeira vez. Foi tão assim, decorosa, não é isso? A proposta de oração dele, Deus não deu nem tempo dele abrir a boca para orar, Deus já foi ao encontro dele de novo. E aí ele diz assim, naquela noite, Deus veio a Balaão e ele disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Como se Deus estivesse assim, entre os dentes, assim, igual o pai. Igual um pai, às vezes faz com o filho. Filho, eu disse que não. Eu disse que não. Não, filho, eu disse que não, filho. Mas pai, por favor, todos os meus colegas fazem, todo mundo vai. Filho, não vai, filho, porque não vale a pena. Eu conheço, estou dizendo, porque é para o seu bem, mas pai, fica de mal, não fala com o pai, e fica, né, pai, é o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Eu queria aquela mãe que deixa tudo, que aprova tudo e tudo mais. E aí o pai já agoniado, vai então, vai, mas chega tal hora, tá bom? Deus disse, visto que esses homens estão com vocês aí, dormiu de novo aí com vocês, vá com eles, e faça o que eu digo, vai nessa festa, mas chega tal hora. A quarta lição que nós aprendemos aqui, é que tem coisas que não precisamos nem orar. Mas, se você insistir, Deus vai permitir para te ensinar, para te corrigir, para ver se você aprende então
assim, na marra, através da dor. E aí, nós vamos ler nos versos 21, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre uma jumenta e foi com os líderes de Moabe. Imagino que na cabeça, né, assim estava aquela fumacinha de Balaão, palácio, dinheiro, né, banho de piscina, e viagens, né, turismo e tudo mais. Ele pensando, eu vou pedir tudo e o rei vai me dar. E no versículo 22 diz o quê? Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Aí Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. 23 diz, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo desesperada, desembestada. Aí Balaão bateu nela, para fazer ela voltar para o caminho. E ela voltou para o caminho, e quando ela viu o anjo de novo, ela saiu correndo, e numa flecha assim, ela espremeu as pernas de Balaão na parede e machucou o pé dele. E ele meteu a bordoada na jumenta de novo. Volta para o prumo, você é doida. E pela 3ª vez acontece de novo. E agora não tinha jeito, quando ela deu de cara com aquele anjo, sei lá, de 3 metros de altura, a jumenta parou e falou, eu vou morrer junto com você, eu não vou passar nada, eu paro aqui, rapaz. Ela deitou, quando ela deitou, Balaão meteu-lhe uma mãozada na cabeça dela de novo. O que aconteceu? A jumenta, porque você me bate? Eu não estou te servindo o tempo todo? Eu não sou a sua jumenta? Quando foi que eu fiz isso, rapaz? Quando foi? E você está me batendo por quê? Você não sabe, eu estou salvando a sua vida. Eu vi um anjo com uma espada enorme ali na frente, e eu parei para salvar a tua vida, ia matar, passar um ceral em você. Eu estou contando a história assim, mas está tudo escrito aqui, tá bom, gente? Está tudo escrito aqui, é porque ficou mais animado eu contando assim a história desse jeito. Sabe o que acontece? Balaão insistiu tanto na besteira, que essa é a 4ª lição que nós aprendemos. Deus já ensinou através da palavra dele o que deve fazer e o que não deve fazer, e você quer ir lá fazer. Aí vem, sei lá, alguém de Deus e fala com você, e você vai lá e faz. E você vai orar, perguntar para Deus se você deve aceitar aquela propina ou não, se você deve aceitar aquela mentira ou não, se você deve mentir ou não, se você deve acolher, acoitar aquilo ou não, se você deve fofocar, sei lá, qualquer coisa que está na palavra de Deus, uma lista enorme, que você deveria ter prazer e não tem, e você vai perguntar para Deus. Eu vou contar aqui duas situações na Bíblia que o povo insistiu, Deus deu a resposta, além dessa aqui que nós acabamos de ver. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, o povo de Israel chamou Samuel e disse assim para ele, ó profeta de Deus, nós queremos um rei igual todas as outras nações. Aí Samuel foi assim, tem certeza? Tem, vou perguntar para Deus. Perguntou para Deus, a resposta de Deus foi, não, eles vão sofrer. Não vamos dar rei para eles, não está no tempo, não é a hora. Quando Samuel chegou com a resposta, eles disseram assim, Samuel, Deus está sendo ruinzinho conosco, nós queremos um rei sim. Vai falar com Deus, porque nós queremos um rei. E aí Samuel voltou para Deus, e Deus disse, vamos dar para eles então um rei. Eles vão aprender na marra. Eu já disse, a minha vontade é o melhor para eles. A minha vontade é cuidar deles bem de perto, mas eles querem um rei? Vamos um rei, levante um rei. Outra história, filho pródigo. Estava vivendo do melhor na casa do seu pai, junto com seu irmão, com toda a família reunida, até que o filho diz assim, pai, eu quero a minha parte, quero meter o pé, quero viver a minha vida, eu quero sair por aí e conhecer o que eu não conheço hoje, pai. Tá bom, filho, não é o que eu quero para você. Não, eu quero a minha parte. Toma a sua parte.
E o final daquele filho foi desejar comer comida de porcos. Triste. E voltou para casa moribundo, dizendo: se eu voltar para a casa do meu pai, pelo menos como um empregado, eu estarei melhor do que estou aqui hoje. Ah, queridos, quando nós insistimos num erro que não é da vontade de Deus, nós nos machucamos tanto. E não é porque Deus quer nos machucar. Não é porque Deus deseja que saiamos feridos da vida, machucados pela vida, mas é porque insistimos tanto contra a vontade de Deus. Se não entendermos que a lei alimenta o pecado, fortalece o pecado, nós viveremos debaixo dessa força, a ponto de pessoas dizerem: eu não consigo ser um cristão porque tem tanta coisa para seguir, tem tanta regra que não dá para mim. Eu já tentei ser de igreja, não é uma expressão que todo mundo diz? Já tentei ser de igreja, já fui nessa, naquela outra, mas tem tanta regra que eu não consigo permanecer. Por quê? Essa pessoa está encarando a vontade de Deus, que é perfeita, como uma lei, está vivendo uma vida reprimida. Mas, na verdade, a resposta para tudo isso, para que a gente possa dominar o pecado, para que a gente possa dizer não para a proposta do pecado que está à porta, tentando nos escravizar, é termos prazer na vontade de Deus. Quando nós passarmos a ter prazer na vontade de Deus, nós venceremos, teremos uma vida alegre, contente. Você quer ir naquele lugar? Não quero. Por quê? Porque você é da igreja? Não, porque eu tenho prazer em obedecer a Deus. Quer fazer isso, experimentar aquilo, olhar aquilo outro? Não. Por quê? Virou careta? Não, porque eu tenho prazer em obedecer a Deus. Tenho prazer. E quando nós obedecemos a Deus, queridos, nós experimentamos o melhor, uma vida plena, e não uma vida reprimida, e não uma vida moribunda, massacrada, pressionada pelas regras, que às vezes algumas pessoas dizem que é da igreja, que Deus é careta. Então não faça como Balaão, não insista em perguntar para Deus aquilo que Ele já te disse que não é para fazer. Deixa eu escorregar um pouquinho, estava indo bem até aqui. Eu às vezes me sinto jumento de Balaão. Vou ler lá. Lê aí comigo aí, ó. No versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Em alguns momentos eu me sinto um jumento, porque, eu vou assim falar com vocês de algumas coisas que Deus está dizendo assim: filho, não vale a pena, filho, não vai por esse caminho, analise essa escolha aí, porque Deus já disse que esse caminho é de morte, essa amizade, esse namoro, esse trabalho, não sei o quê. Aí eu apanho, eu tomo uma palmada assim, aí tem hora que dá vontade de fazer igual esse jumento, de virar para vocês e falar assim: ei, o que é que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Estou aqui só impedindo de você ser morto, estou aqui só impedindo de você ser disciplinado por Deus. É assim que um líder de célula se sente às vezes também, vendo vocês fazendo más escolhas, vendo vocês desobedecendo a Deus, e o líder de célula vai lá, igual o jumento, chega perto de você e fala: não vai, tenta te impedir de ir, e você bate nele. O cara está querendo te ajudar e você está batendo nele. Mas vamos voltar para cá. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar aí. Eu não sei quantas chances, sabe, você
precisa para tomar uma postura? Não sei quantas você necessita, quantas chances você realmente acha que você tem. Nessa ocasião, né, Balaão bateu 3 vezes na jumenta, importunou Deus 2 vezes, e Deus não deu nem tempo dele orar, foi ao encontro dele, para dizer: não, cara, faz a minha vontade, faz a minha vontade, faça a minha vontade, porque o pecado gera morte, esse caminho aí vai te levar para um lugar terrível, vai te afastar de mim, e você está lá, importunando Deus, dizendo: eu quero, igual uma criança mimada, eu quero, Deus, eu quero, eu sei que o Senhor disse não, mas eu quero. Eu não sei assim, sabe, de verdade mesmo, o que você está esperando para tomar uma postura? O desejo de Deus é que você aprenda sem se machucar. Sem se machucar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te impedir de continuar no caminho que você está. Esse é o versículo 32. O anjo do Senhor perguntou a Balaão: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Por que você bateu 3 vezes no seu líder? Por que você reclamou do seu pastor quando ele quis te orientar? Por que você bateu nas pessoas que estavam tentando te ajudar? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. O seu caminho me desagrada. Queridos, eu assim, fico diante de vocês, às vezes, me sentindo de mãos atadas, pelas escolhas que vocês às vezes fazem. Mas o desejo de Deus, e eu quero copiar esse desejo de Deus, é que vocês deem certo, é que vocês façam a melhor escolha, e que o caminho de vocês agrade ao Senhor. Mas para que o caminho de vocês possa agradar ao Senhor, vocês precisam amar obedecê-lo. Vocês precisam ter prazer em obedecer. E não porque Ele mandou fazer. Não porque está escrito. E não porque é uma ordem. Mas ter prazer. Por que você faz o que faz? Porque eu amo obedecer a Deus. Por que você não faz? Porque eu amo obedecer a Deus. Mas se você insistir, acredite, a disciplina do Senhor virá. Eu quero ler o texto, nem estava aí na reflexão, mas sinto que é de Deus ler isso para vocês. E quero dizer assim, você pode esquecer de tudo que eu falei até agora, mas grave isso no teu coração. Hebreus 12, versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar
o próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Talvez você esteja desistindo fácil demais. Talvez você não esteja resistindo o suficiente. Talvez você não esteja resistindo até o ponto de derramar o seu próprio sangue, mas não se render ao pecado. Ei, preste atenção nisso. Há fôlego, lute, resistam, não desanimem, não olhem para trás, mas lutem. Talvez vocês não estejam lutando o suficiente, estão desistindo fácil demais, mas há exemplo para todos nós. Cristo padeceu e nos amou até o fim. Ele não desistiu. Ele não desistiu por amor de cada um de nós. E sofreu para valer a pena cada gota de sangue vertido naquela cruz. Façamos isso também por amor a Ele. Lutemos contra o pecado que está à porta querendo nos escravizar, mas nós precisamos dominá-lo. Então eu não posso sair daqui nessa noite sem perguntar para você, se você entendeu essa mensagem de hoje, e entendeu que o pecado tem força, e a força é você quem dá, quando você considera a vontade de Deus uma lei, uma regra. E tem como você vencer esse pecado quando você passar a ter prazer em fazer a vontade de Deus. E deseja a partir de hoje entregar o seu coração para Jesus. E deseja a partir de hoje escolher a quem servir, não ao pecado, mas sim a Deus. Eu quero te convidar aqui à frente. Quero orar com você. Você que quer entregar